E hoje a gente vai falar sobre impulsionamento nas eleições para os candidatos. Já na tela aí, meu amigo William Ricardo, meu amigo aqui, eu de Recife, o William aqui de Maceió, a gente é quase vizinhos aqui no Nordeste. Tudo bom, William? Boa tarde. Boa tarde, Rael. Muito bom mesmo participar desse projeto contigo. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, William. Como a gente já tinha conversado, né? A gente vai falar aqui, tentar dentro de 20 minutos. Não se preocupe que eu estou comendo aí alguns minutinhos no início para o pessoal chegar, mas você vai ter 20 minutos aí para estar trabalhando comigo, debatendo comigo alguns pontos relacionados a impulsionamento de conteúdo, tá? Mas antes, deixa eu te apresentar de forma mais formalmente, né? O William Ricardo, que é graduado em tecnologia com pós-graduação em neuromarketing. Ele tem uma formação multidisciplinar aí que passa pelo marketing, pela fotografia, programação neurolinguística, cinema e análise de dados, que permite uma leitura estratégica que vai muito além do técnico. E essa combinação conecta dados, comportamento humano e construção de narrativa, especialmente em projetos de marketing político e campanhas eleitorais. No tráfego pago, atua com foco em decisão, atenção e contexto, entendendo que campanha não é sobre alcance isolado, mas é sobre percepção e voto. Importante isso, viu? O William Ricardo trabalha com estratégias orientadas por dados e neurociência, sem promessas fáceis e sem fórmula pronta. É isso mesmo, né, William? Eu costumo dizer que se eu soubesse o caminho, a receita de fazer um candidato ser eleito, eu seria candidato. Isso eu falo isso em para todos os clientes que vão chegar, que eu vou conversar. Ah, falando sobre tráfego esse ano, Israel, eu posso sintetizar aqui para a gente começar esse papo é o seguinte. Nós estamos em um ano em que quem vai dominar os canais de comunicação é o Instagram, é o WhatsApp e é o canal tradicional, que é mobilização, né? Você sabe bem disso. Então, nós temos hoje uma meta, vamos chamar assim, que é o Facebook, que agora virou Meta, fazendo várias atualizações. Desde o final do ano passado, essa semana eles fizeram mais uma atualização. A grande atualização que ele fez para esse ano foi o algoritmo. Ele deu uma mexida no algoritmo, ele meio que agora vira algo que está envolvendo IA. Compraram ali o Manus, que é uma inteligência artificial que agora é da Meta, que dá bons resultados. Então, qual a previsão que eu faço disso? Se a gente tinha, antes, vamos dizer, 2024, um algoritmo que tu entregava um alcance de 5%, 5% quer dizer que se você tem 100 seguidores, só 5 vão ver. Né? E que é muito baixo. Quando o teu conteúdo era muito bom, você era muito engajado, você tinha um público muito micro nichado, muito próximo de você, ele lhe dá uma entrega aí. Eu nunca vi ninguém entregar mais que 20%, com o teu vídeo. Mas como entregar 20% é porque o vídeo era muito bom, ou porque o cantar tinha realmente um nicho muito bem definido, então ele tinha um público muito nichado naquilo que ele falava. Isso eu já vi, mas foram poucos. Então, o que acontece? A probabilidade, e aí a gente tem um ponto. Ninguém gosta de política. Quem gosta de política somos nós, né, que Verdade. trabalhamos com isso, que se a gente fosse fazer aquele que a gente, enfim, do IANA, esqueci o nome da proposta que a gente faz, tipo assim, o que é que você faria da vida se não precisasse receber por isso? Política. A gente tem essa paixão pela política, né? Infelizmente, é uma política fazendo né? Então, assim, imagine que esse ano eu vejo que a gente vai baixar de 5%. Certo? Por quê? Porque as pessoas, por exemplo, Alberto lá no Compó, as pessoas estão cansadas.
Né? Só sabe de tudo. E de política principalmente. Então, a Meta sabe disso. E a Meta, ela vende, ela não é uma ONG, ela vende produto, ela vende tráfego, ela vive de tráfego. Investimento em impulsionamento no Brasil é de bilhões por ano. Então, é um ano em que ela precisa ganhar dinheiro. O que é que ela vai fazer? E aí é minha ótica, o que é que ela vai fazer? Ela vai reduzir mais ainda. Então, se você lhe entrega hoje 5%, vai para 3%. Não, o custo do tráfego pago, que a gente tem que entender que tráfego é o orgânico, é aquele que você não está colocando dinheiro ali, e o pago, que é aquele que você coloca dinheiro e não entrega. Certo? O custo do tráfego pago já aumentou, hoje é uma realidade. Eu não consigo ir abaixo de R$ 10 hoje. Antes eu conseguia 2. E agora tem outra. 12,5% ele retém na fonte. Na hora que você paga o boleto, ela retém 12,5%. Certo? Então, assim, o custo vai ficar mais caro. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que o tráfego pago para esse ano ele é essencial. Você não tem opção. Você precisa fazer. Só que, quando a gente fala de empresa, a gente fala em conversão. Na política, a conversão é o voto. Você, para chegar até lá, você precisa fazer um caminho ali que a gente chamaria de funil. Só que você não consegue ter a certeza de se aquele cara realmente votar em você, porque só para ele lá na urna. Você não passa esse de voto. Não existe nota fiscal de voto. Então, o que é que você precisa fazer? Trabalhar numa linha de conversão até onde vai chegar. Ou seja, você vai pegar o cara em algum lugar, você vai fazer com que ele goste do teu conteúdo, e você precisa fazer com que ele vá para algum lugar. Ou ele vai para um canal do Instagram, que agora tem um canal bacana, em que você vai acabar reduzindo o custo disso, porque quem está no teu canal recebe 100%, ou você vai mandar ele para o WhatsApp. Eu não vejo outro caminho. Conversão para mim desse ano só funciona tráfego pago se você tiver um funil bem desenhado, entendendo para onde você quer mandar esse cara que está recebendo teu conteúdo. Se você não faz isso, o que você está fazendo é gastando dinheiro mostrando aquilo que você fez. E eu estou totalmente contra você colocar o dedinho lá no botão impulsionar. Pronto, deixa eu até aproveitar para te fazer uma pergunta agora. A gente falando de impulsionamento, muita gente às vezes não tem o contato aí com um gestor de tráfego, com alguém que faz esse tipo de trabalho e acha que é somente apertar o botão impulsionar lá quando chegar as eleições, ele vai apertar, colocar um dinheiro e vai impulsionar o conteúdo dele. Mas trazendo aí, voltando para 2024, nas últimas eleições, eu lembro que nesse período, o que é que a gente estava fazendo com os nossos candidatos? A gente estava trabalhando primeiro para recuperar as contas, né? Que as contas muitas vezes estão perdidas por aí, ninguém sabe onde está. Teve um candidato com quem eu trabalhei, de cidade grande, que a conta do prefeito estava simplesmente com o gestor de tráfego do adversário, que tinha prestado serviço para ele na eleição anterior. Então foi, Bacana. então foi toda aquela negociação na ponta dos pés, né? Para conseguir de volta a conta original que existia de anúncios, a conta de anúncios. E, além disso, né, de recuperar as contas, a gente estava nesse momento criando público, né, de acordo com a estratégia que a gente tinha, criando os públicos que a gente ia impulsionar, fazer conteúdo segmentado. Então, a gente tinha que criar ali público de mulheres, mulheres com filhos, né, idosos, moradores de regiões específicas da cidade. E também a gente estava esquentando o público frio. Numa dessas cidades que eu trabalhei em 24, teve uma cidade também, cidade grande, que quase metade da população não tinha tido, ou metade dos perfis na cidade, na meta, não tinham tido contato nos últimos anos com com o candidato que vinha para a reeleição. Então a gente teve que fazer um trabalho de esquentar aquele público. Então você vê que tem muita coisa para fazer. E aí eu queria ouvir dois especialistas. Nesse momento agora, William, a gente está em uma pré-campanha, seguindo aí para uma campanha que você já disse que vai ser imprescindível a gente fazer tráfego na campanha, posicionamento.
que é que a gente deveria estar fazendo agora, na Tá, pré-campanha? tá. Tá, detalhes, Então, vamos explicar. O que é que quem acontece? a gente deveria estar trafegando? Para O todo que é que, mundo? o que é que a gente, o que é que eu analiso para esse ano? Com a entrada do Andrômeda, que é essa nova linguagem de algoritmo da Meta, que o pessoal chama de algoritmos, para entender, é nada menos que uma estratégia automática que a Meta colocou lá em códigos fonte, dizendo que se você agir dessa forma, ele vai levar você para tal lugar. Em síntese, é isso, não tem outro. Então, o pessoal chama isso de algoritmo. Esse novo algoritmo da Meta, o Andrômeda, qual a proporção que ele tem tomado? É assim, por exemplo, você falou dos. Você criava públicos ali, mulher de tantos anos, ok. Nessa nova versão, a proposta deles é que a gente não faça mais isso. Você Hum, faz isso no remarketing. O que é que você faz? Você solta no gatilho da peça que você está criando. Ou seja, quando você vai criar uma peça para um jovem de 20 e poucos anos, o candidato já chegaria e já falaria: você, meu amigo, que mora em tal lugar, que tem 20 anos e que vive isso, pronto. Esse é um ponto, porque ali você consegue pegar daquilo, fazer com que o algoritmo entenda para quem você quer entregar e ele vai entregar dependendo do comportamento daquela pessoa. Essa é basicamente a proposta da Meta hoje, de fazer com o Andrômeda. Por enquanto, isso tem funcionado. Tem, para alguns nichos. Eu, por exemplo, estou trabalhando com um cliente novo aqui que está me dando uma dor de cabeça enorme isso. Por quê? Porque eu preciso, antes eu conseguia segmentar a faixa de renda de uma forma mais fácil. Hoje ela não está mais. Por quê? Porque ele está trabalhando com comportamento. Então, pô, não tem como você trabalhar comportamento dentro da rede social, porque o cara pode ter poder aquisitivo baixo e olhar o Instagram do final, por exemplo. Né? Dias atrás chegou para mim um anúncio do. Como é o nome daquele? Copacabana Palace, do hotel lá do Rio de Janeiro. Até brinquei, assim, poxa, os caras estão realmente acreditando mais em mim do que eu mesmo. Porque chegar um anúncio para mim do Copacabana Palace é complicado. Agora, neste momento, eu acho que, tecnicamente falando, é o momento de organizar a conta de negócio. Por quê? Porque a meta você precisa fazer. Você tem conta de negócios, que é chamada BM, que é o primeiro nível ali, que dentro dela você tem ferramentas, várias. Deve ter mais de 30 ferramentas ali dentro. Depois você tem ali o portfólio, certo? Que é onde você entra pelo Meta Business e você consegue ali fazer algumas publicações, fazer a caixa de entrada com chat e tal. Aí você precisa ter conta de anúncio, você precisa ter um perfil no Instagram, você precisa ter uma página no Facebook, você precisa ter uma conta pessoal no Facebook, ou o teu gestor de tráfego precisa ter. Ele, o gestor de tráfego, precisa confirmar a identidade dele no Facebook, pelo perfil pessoal dele. Aí ele precisa criar um rótulo de temas especiais, dizendo que você vai falar sobre política, certo? E aí você tem que começar a esquentar tudo isso, a colocar dinheiro para que o algoritmo não ache que você está ali querendo usar de má fé. Então, tecnicamente, o momento é de deixar tudo isso organizado e começar a trabalhar isso, só que de uma forma mais lenta no sentido de menos dinheiro, para que esse material, esse teu combustível ali, ele esquente. Eu acho que é esse o momento. Só que o mais importante de tudo isso, que a ferramenta sozinha ela não faz mágica, é entender qual estratégia que você vai usar. Então, para mim, hoje, você tem que ter um WhatsApp, grupo WhatsApp, não mais, e talvez um canal no Instagram. Talvez não, um canal no Instagram para que você possa conversar com essas pessoas, porque ali você leva ela para 100%. Maravilha, você falou aí, já falou em investimento aí, né? A gente tem algumas orientações aí no mercado, uma delas é que a gente
porque a Justiça Eleitoral ela não delimita esse valor, né, que a gente pode estar impulsionando na pré-campanha. Mas alguns players no mercado, eles indicam que a gente faça 10% do total do total da campanha. na Mas campanha, né? na campanha não existe nada dizendo sobre isso. Entendeu? Então, assim, o que a gente precisa entender, o que eu acho importante o candidato entender é quanto você pode colocar aqui. Porque quanto mais dinheiro você coloca, mais pessoas vão ver. E aí você consegue fazer alguns cálculos, uma regra em três e tal, entendendo ali. Uma coisa que eu faço normalmente para entender ali é colocar R$ 100 por dia dentro do raio que eu tenho, entender se eu conseguir gastar esses R$ 100 em um dia fazendo alcance. Certo? A outra lição, isso funcionou bem. Tipo, eu colocava ali no dia, 24 horas, R$ 100. E ali conseguia o público aberto. E conseguia entender o tamanho ali do problema. Se ele conseguir, por exemplo, gastou R$ 40, então eu entendo que com R$ 40 daqueles 100, com R$ 40 por dia eu consigo fazer um bom trabalho aqui. Mas isso não tem regra. E também não tem regra em relação a quanto gastar, porque é uma recomendação, certo? De especialista, que você gaste 10%. Assim como também existia ano passado, na última eleição, a questão da cota de mulheres, né, cota de gênero, e que existia uma recomendação de que o candidato tivesse pelo menos, a candidata tivesse 35 votos, enfim, para que não caísse na cota de gênero. Aqui no meu estado, esse ano, já sei 6 cidades que caíram. Então, assim, não existe hoje um dado certo. Existe uma regra clara sobre isso. Mas vamos entender o seguinte: não adianta também o cara que ele declara imposto de renda que ganha R$ 10.000 por mês, e ele gasta 50 só de salário. Verdade. Tá? Aí, Bom não senso é reina, né? sei se é o que vale mais. É. William, 20 minutos é vapt-vupt. Vou fazer mais uma pergunta para depois a gente entrar nas considerações finais já desse bate-papo. 20 minutos aí de estratégia. Impulsionamento, ele salva conteúdo ruim. Se o conteúdo. Cara, não, não. Porém, a gente precisa entender o que é conteúdo ruim, porque de repente é um discurso que o candidato precisa dar e que é um discurso chato, certo? E aí, nessa situação, o que é que eu indicaria? Existe na ferramenta o tipo de campanha que a gente chama de triple, que é onde Sim. você garante que as pessoas assistam aquele vídeo. Se ele precisa realmente que as pessoas assistam aquele vídeo, é melhor ele pegar R$ 1.500 e colocar nesse vídeo, que é um vídeo chato, do que ele colocar um outdoor na Ó, beira da estrada da cidade, que vai custar para ele R$ 1.500 no mínimo por mês. isso. Tá entendendo? Então, assim, com certeza ele vai ter mais ganho fazendo um vídeo chato, colocando o valor de um outdoor do que um outdoor. Então, a sua opinião, dependendo do conteúdo, o impulsionamento dá um empurrãozinho para que as pessoas consumam aquele conteúdo. Em qualquer hora, mesmo que o conteúdo seja ruim. Agora é importante que o pessoal tenha pelo menos criatividade, né? Dancinha no TikTok, por exemplo, deixa só no orgânico mesmo. William, a gente tem aí mais 3 minutinhos. Deixa eu perguntar aí o que é que mais tantos candidatos quanto as equipes precisam estar atentos esse ano em relação a impulsionamento de conteúdo. Rótulo, eu sempre, e acho que esse ano tem sido pior, porque eu tô impulsionando já, e quando a gente esquece de marcar o rótulo, o anúncio simplesmente não vai. Certo? Então, assim, precisa ter bom senso para com o início, para que não coloque muito dinheiro e a meta entenda que aquilo é prejudicial e ela pode derrubar a conta do cliente dele. O que é mais importante?
nesse momento e para sempre, assim, Israel, é a segurança com a conta. Por quê? Porque convenhamos que os canais de comunicação desse ano vão ser da Meta. A Meta vai dominar a eleição desse ano. Se a Meta entende que você está fazendo algo que não condiz com as regras do jogo dela, ela vai simplesmente derrubar a tua conta, excluir tua conta e não tem choro, certo? Ou vai te bloquear. Então, para mim, segurança em primeiro lugar. Um e-mail precisa ser válido. Um celular cadastrado no perfil do Instagram precisa ser válido. Você precisa ter verificação de duas etapas. Isso é imprescindível. Você precisa estar numa conta de negócio, no ABM. Você precisa ter pelo menos duas pessoas dentro dessa ABM. Tudo isso é importante. Para mim, é mais importante do que qualquer outra coisa você garantir a segurança desses ativos, porque são eles que vão fazer com que você faça uma boa campanha. O WhatsApp, por exemplo, não colocar número pré-pago, em hipótese alguma. Contrata um número, paga por ele mensalmente no CPF do candidato, no CNPJ do partido, mas não contrata número de WhatsApp pré-pago. Por quê? Porque se isso cai, outra estratégia, você vai ter que recomeçar de novo. Aí, se isso cai 10 dias da eleição, e aí? Aí deu ruim, entendeu? Então, assim, não brinca com segurança. Isso, para mim, é imprescindível. Não brinca com segurança. Por quê? Porque você pode estar ali fazendo os melhores resultados do mundo. Aí você, do nada, a meta diz, resolve que tua oposição foi lá, alguém mandou 100 pessoas denunciar teu perfil. A Meta entende que aquilo é prejudicial para as regras do jogo dela, que o jogo é dela, derruba o teu perfil. E aí? Como, entendeu? Então, A isso para mim é incrível. estratégia toda vai para o lixo, né? Tá, fofa. William, chegamos aqui, 20 minutos é VaptVupt, né? Menina, bicho, Rápido, né? eu falo demais. A gente tem qual é o lance dessa live, né? É uma live que a gente consegue trabalhar conteúdos de forma mais curtas e que as pessoas conseguem parar mais para ver, né? 20 minutinhos ali para entender, para compreender o que a gente está falando, e nesses 20 minutos a gente trouxe aqui algumas informações bem importantes sobre impulsionamento de conteúdo. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite, tá? E a gente se encontra nas outras lives que a gente faz aí ao longo das semanas. Obrigadão, tá, meu amigo? Nada, obrigado mesmo, Visa, pelo convite e todas as ordens. Qualquer coisa que precisar, só chamar que a gente faz. Gostei demais desse formato de 20 minutos. Vamos embora. Claro. Um abraço, meu amigo. Tchau. Até mais, pessoal. Até a próxima live, 20 minutos de estratégia política.